Bom dia, irmãos. Deus é bom. Eu tive aqui em Brotas, esse ano é a primeira vez agora? É uma falta de absurdo um negócio desse, né? Não pode. Mas é bom estar com vocês de novo. E ouvir Deus nessa manhã, amém? Essa cena aqui vai se repetir. Que cena? Reuniões da igreja, por muitas vezes até que Ele volte. E isso aqui serve para nos edificar até que Ele volte, amém? Seja aqui, seja nas casas, vamos manter firme a nossa fé, amém, amados? Estou com Girlene aqui, minha esposa, e eu estava falando para ela ali, que normalmente Girlene está comigo onde eu estou. Então ela deve ouvir essa palavra aqui, deve ser a 10ª vez que ela vai ouvir. Mas repetir é sempre bom. Para mim não me desgosta, e para quem ouve é segurança, como diz o apóstolo Paulo, amém? Muito bem, queridos, o que eu quero repartir com vocês, na verdade é uma palavra conhecida de vocês. E por que eu quero falar essa palavra? Eu tenho falado por onde tenho andado, na verdade. A última vez que falei foi em Teolândia agora. A gente teve em Teolândia um encontro na cidade, com a igreja na cidade. E a parte interna do encontro, que teve uma parte externa, né? Que é o Canta Teolândia, aquela coisa de praça, Aline Barros. Estava lá, essa foi a parte externa. Na parte externa foi dado para mim a responsabilidade de compartilhar. É o quê? Na parte interna, obrigado, minha antena. Foi dado a oportunidade para eu compartilhar a palavra. E na oportunidade, eu repeti essa palavra, que eu acho que aqui eu não falei, justamente porque tem tempo que eu não venho aqui. Vocês vão perceber que é uma palavra simples, vocês conhecem, mas para mim extremamente importante. Para a nossa caminhada como discípulo de Jesus, extremamente importante essa palavra. E eu quero começar, então me acompanhe, atenção, que eu quero fazer uma conexão. E eu quero começar fazendo referência ao Antigo Testamento. E na verdade eu quero ler pelo menos 2 textos do Antigo Testamento. Sobretudo para as pessoas mais novas na caminhada cristã. Temos gente aqui, temos alguns dinossauros aqui, né? Antigos na fé. Sérgio Paulo tem mais de 50 anos, não? De fé? Misericórdia. Então, Otacílio não vou nem perguntar, né? Eu estou com um pouco mais de 40. Então, para nós talvez seja pacífico isso, mas para a turminha mais nova, que está começando a vida cristã, muitas vezes, e aconteceu comigo isso, muitas vezes a gente tem problemas, ou problema, a gente encontra problema para ler o Antigo Testamento. Porque muitas vezes as histórias do Antigo Testamento, quando a gente lê e pensa assim, o que é que isso tem a ver comigo? Eu já pensei algumas vezes. Você lê história do povo de Israel, tem que ler. E, por exemplo, eu já li a Bíblia toda um par de vezes. Espero que você já tenha feito pelo menos uma vez. Todo bom discípulo tem que ler a Bíblia toda pelo menos uma vez. Se você não fez ainda e você tem, vamos ser generoso, 1 ano de fé. Olá, não vou nem perguntar quem já leu a Bíblia toda, tá? Muito bem, então essas histórias a gente muitas vezes lê e pensa assim, o que é que isso tem a ver comigo? Você quer ver uma coisa? Nesse objetivo de ler a Bíblia toda ela, né? As primeiras vezes que eu fui ler, claro, começa com o Antigo Testamento. Gênesis, histórias, ok, maravilha. Êxodo, também história. Chega em Levítico, aí você vê uma carga de leis e rituais para aquele tempo. Então, muitas vezes eu pensava assim, meu Deus do céu, eu tenho que ler Levítico. Aí saía de Levítico, chegava em Deuteronômio. Até o nome é complicado de falar, né?
E Deuteronômio significa segunda lei. Então, não já li Levítico, por que ler Deuteronômio? Então, muitas pessoas têm dificuldade, muitas vezes, com as histórias, com aquilo que está no Antigo Testamento. Mas eu gostaria de animar você e quebrar essa dificuldade, esse preconceito seu. E com essa palavra você entender isso, a importância de ler o Antigo Testamento. Por quê? Porque aí no Antigo Testamento a gente vai encontrar, inclusive nas histórias, nos objetos do Antigo Testamento, a gente vai encontrar, por exemplo, irmãos, princípios no Antigo Testamento e verdades figuradas, pelo meio dos quais e das quais Deus vem e fala com a gente. E esses princípios e verdades que a gente encontra no Antigo Testamento, normalmente, olha que coisa, eles estão apontando para o Novo Testamento. Me acompanhem, tenham paciência com essa introdução, que eu vou te levar já já para o Novo Testamento. Então, esses princípios e verdades que a gente pode pensar assim, por que isso tem a ver comigo? Normalmente, eles estão apontando para frente, para o Novo Testamento. São princípios e verdades figuradas que se concretizam, que tomam a sua forma, a sua realidade. E aí, entendendo isso, a gente vai ver então que é importante a gente ler toda a Bíblia, porque toda a Bíblia é inspirada, Antigo e Novo Testamento. Sobre o Antigo Testamento, a gente não vai abrir, mas é interessante que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele cita algumas histórias do Antigo Testamento, inclusive do povo de Israel, e diz assim para a igreja de Corinto, que é para nós. Irmãos, essas histórias, esses acontecimentos do passado, que aconteceu com os nossos irmãos no passado, aí Paulo diz assim, eles devem servir para nós, no mínimo, como exemplo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios sobre o Antigo Testamento. Então, essas histórias, essas figuras, elas sempre apontam para a realidade que ia se concretizar no Novo Testamento. E ler as histórias do Antigo Testamento deve servir para nós, no mínimo, como exemplo. Muito bem. Agora, por que isso acontece? Então, você está entendendo aqui o seguinte, então eu vou me render ao fato de que essas histórias que aparentemente não tem nada a ver comigo, tem aí um princípio ou uma figura que deve impactar a minha vida. Aí eu pergunto assim, você pergunta, mas por que isso acontece? Aí eu vou falar uma coisa óbvia e interessante, já me refiro ao nosso Deus. Por que isso acontece? Acontece porque Deus, esse ser supremo, inexplicável humanamente falando, compreendido por revelação, acontece isso no Antigo Testamento porque Deus é intencional. Deus, o nosso Deus, grave isso, é intencional. Olha que coisa, Deus nunca disse nada por dizer. E Deus nunca fez nada por fazer. Então, quando eu falo do Antigo Testamento, eu estou falando de coisas que Ele mandou fazer. Eu estou falando de coisas que Ele disse. Então, o que é que a gente está lembrando nessa manhã? Então, peraí, é isso mesmo. Antigo Testamento muitas vezes é estranho. A gente já vai ver alguma coisa aqui. Mas eu vou ler porque está sempre apontando para frente, porque o nosso Deus é intencional. E quando estava ordenando algumas coisas no Antigo Testamento, que tinha ligação direta com um povo específico, o povo de Israel, Deus na verdade estava pensando no todo. E deixa eu ir além, estava pensando em mim e em você. O que nós vamos ler aqui agora, já como figura que aponta para frente, que responsabiliza a gente, por exemplo, quando Deus estabelece, Ele estava olhando para frente. Deve estar aqui a história que eu vou ler, coloque aí 1.600, 1.800 anos atrás. Aqui estamos nós no século 21, no ano de 2025. E Deus estava olhando para a gente. Deus é intencional. Nunca falou nada por falar e nunca fez nada por fazer. Você quer ver um exemplo? Só um exemplo disso, para depois a gente ler o texto que eu quero, não precisa abrir a Bíblia. Vocês lembram
ou já leram, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo? Tabernáculo era como isso aqui, era uma tenda grande, como esse galpão, só que dividida em 3 partes. Aqui tem um todo aqui. Ali na entrada tinha a primeira parte, átrio, depois tinha o santo lugar e o santo dos santos. E em cada parte Deus mandou colocar móveis. Para Deus é intencional. Na primeira parte ele mandou colocar determinados móveis, na segunda parte o santuário, determinados móveis, na terceira parte, que era o lugar mais íntimo do tabernáculo, Deus manda Moisés colocar a arca da aliança. Deus é intencional, não faz nada por fazer, nunca disse nada por dizer. E no tabernáculo de Moisés, ele no final, no versículo 40 do capítulo 25, ele usa uma frase interessante, ele fala assim: Moisés, construa o tabernáculo, e diz assim, ele vai dando metragem, por exemplo, pensando nesse prédio aqui. Então ele fala assim para Moisés: as janelas, Moisés, devem ter tantos côvados, 1 palmo, 2 palmos. E ele fala assim: tem que ser construído de acordo com o modelo que eu der, com aquilo que eu estabelecer. E Moisés não podia chegar assim numa janela dessa, no tabernáculo, e falar assim: 45 centímetros está pouco, deixa eu botar 50. Deus é intencional. Deus, quando manda fazer, ele está apontando para frente, e a coisa deve ser feita como ele estabelece. E quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, por exemplo, só para você pensar, para onde Deus estava apontando finalmente? O tabernáculo ia atender aquela necessidade imediata do povo ali, de cultuar a Deus num lugar específico. Mas vem cá, irmãos, para onde Deus estava mirando quando ele mandou construir o tabernáculo? Para a igreja. Para mim e para você. O lugar onde ele habitaria definitivamente. Porque no Antigo Testamento o tabernáculo era o lugar onde Deus vinha e se manifestava. A sua presença estava nesse móvel, na arca, aí Deus estava. Deus estava intencionalmente pensando o seguinte: eu vou edificar a minha casa é a igreja, e nela eu vou morar, habitar para sempre. Agora um detalhe: Moisés, o tabernáculo tem que ser de acordo com o modelo que eu dei. Nem 1 centímetro para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Ok? Para onde que Deus estava apontando? A minha casa, que é a igreja, tem que ser de acordo com o modelo que eu der. Pergunta: quem é o modelo da igreja? Jesus. E aqui estamos nós, um bando de gente parecidos com Jesus. Amém ou não? Deixa eu avançar por causa do meu tempo. Observando então essa intencionalidade de Deus ao utilizar figuras, princípios aí no Antigo Testamento, que se manifestariam em realidade no Novo Testamento, agora sim, observando isso, essa intencionalidade, as figuras que Deus utiliza no Antigo Testamento, e Deus está sempre apontando para frente, agora sim eu quero lembrar para vocês, irmãos, uma verdade, um princípio estabelecido por nosso Deus, encontrado lá no Antigo Testamento, que se manifesta no Novo Testamento. Preste atenção, discípulo amado, que esse assunto é básico, mas fundamental. Sobretudo no tempo que nós estamos vivendo como igreja. Um tempo de extrema superficialidade. Há quem diga, não estou repetindo a frase da pessoa, até porque eu poderia ter alguma crítica sobre a frase, mas eu não posso discordar totalmente de um certo pregador que disse recentemente que essa geração de crente, ele chamou assim, mas se quiser chamar de discípulo, pode chamar, é a geração mais rasa da história, mais morna. Alguém pode questionar alguma coisa nessa frase, mas eu não posso desconsiderar totalmente. Por isso que eu quero lembrar para vocês de como a gente deve olhar para esse princípio citado no Antigo Testamento e que Deus estava apontando para frente, que tem a ver comigo e com você. Aí sim eu quero, junto com vocês, observar agora 2 figuras que aparecem no Antigo Testamento, que a gente lê: ah, meu Deus do céu, isso aqui, o que é que tem a ver comigo? Deus é intencional. Acho que quando a gente está lendo assim, fala assim: ixi, eu quero passar logo disso, nada a ver. Aí Deus fica assim: sabe de nada, inocente.
diz respeito a você. Aí eu quero começar com Êxodo 27, por favor. Eu não vou me deter no Antigo Testamento, mas eu preciso ler pelo menos 2 passagens para dar base para aquilo que eu quero lembrar para os irmãos. Êxodo 27. Abra a sua Bíblia. Êxodo não, perdão, tá? Não, Êxodo mesmo, depois a gente vai para Levítico. Abre Êxodo, vamos ler 2 textos. 27, eu vou ler esse Levítico. Olha só. Moisés, ordene aos filhos de Israel, 27, 20. Ordene aos filhos de Israel que façam o quê? Como é que está na Bíblia aí? Que tragam o quê, irmãos? Azeite puro de oliva, de oliveira, batido para o quê? Candelabro, candeeiro, a lâmpada. Para que haja lâmpada. Leia a última frase. Presta atenção, irmão. Isso é Deus falando com Moisés. Traga aí um candeeiro, pessoal da roça, candeeiro, lâmpada aqui, candelabro é isso. Sim, Senhor, está aqui. Põe azeite. E avisa para o povo que essa lâmpada, ela tem que estar acesa, o quê? Ah, que história é essa aqui? Nada a ver comigo, Moisés, Deus, lâmpada. Espera aí, irmão. Versículo 21. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas... Vamos para um outro texto. Passam as páginas aí, vai para Levítico 6. Aí Levítico é carregado de leis e rituais, né? Levítico 6. Já eu falo de nós, né? Vamos falar aqui da vida dos outros aqui da Bíblia primeiro. Versículo 8. Olha que coisa. Disse mais o Senhor a Moisés: Moisés, dá ordem a Arão e seus filhos, levitas, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira, no altar, toda a noite até pela manhã. Última frase, leia para mim. E nela, na lareira, se manterá aceso o quê? O fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este, até o 13. Depois ele vai tirar suas vestes e porá outras vestes limpas. Levará cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Olha o 12. Moisés, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar. Não o quê? Meus irmãos, depois eu quero terminar hoje orando. Vocês orem por mim e eu oro por vocês. Porque que coisa tem isso aqui que é algo que a gente precisa observar. Mas deixa eu terminar. Onde foi que eu parei aí? 12. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá, presta atenção, lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Por favor, o 13, todos a uma voz, como é que diz? Levítico, que fogo, e tem a ver comigo? Claro que tem, irmãos. Eu acabei de dizer para vocês, vou repetir, que o nosso Deus é intencional. Nunca disse... Jesus não foi um homem de força de expressão. Deus não usa força de expressão. O que Deus fala é exatamente o que ele quis falar. Ah, me desculpe, você se ofendeu, foi força de expressão. Não tem isso com Deus. O que ele quer falar, ele fala. O que ele queria fazer, ele fazia. Porque ele era intencional, apontava para frente.
Então preste atenção aqui agora, vem comigo. Esta prática no Antigo Testamento, que prática, Jacemã? A primeira é de manter uma lâmpada acesa, e a segunda é de manter o altar aceso. Essa prática no Antigo Testamento, amados, não está aí por acaso, diz respeito a mim e a você. Claro que não na literalidade, graças a Deus. Vocês imaginam a gente aqui, todo mundo com a lâmpada na mão? Na literalidade, ali era literal. Você imagina aqui, todo mundo aqui, cada um com um altar, uma churrasqueira em casa, uma lareira. Claro que não é literal, ali era literal, mas prefigurava, apontava para a realidade que iria se manifestar no Novo Testamento, e aí sim envolve a mim e a você. Algumas observações do texto que talvez você não tenha percebido, que eu quero destacar. E aqui me chamou a atenção, eu quero chamar a tua atenção. Perceba que a ordem era que o fogo da lâmpada e o fogo do altar não o quê? Se apagasse. Mas perceba como Deus é bom. O fogo da lâmpada deveria se manter aceso usando que tipo de combustível? O azeite. O óleo para a lâmpada, para o candelabro. E o altar, para não se apagar, qual era o tipo de combustível? Lenha. Deus é tão bom, foi tão bom no contexto dessa literalidade dos israelitas, e é tão bom com a gente, eu quero falar para você, que quando ele dá a ordem é o seguinte: olha, o fogo não pode se apagar. Ele é tão bom que ele faz assim: eu providencio o que você precisa para o fogo não apagar, Moisés. Para não apagar a lâmpada, tome aqui o quê? Azeite. Mas não dava pronto o azeite, tá? É outra coisa que eu vou comentar. Mas ele dava a fonte, o lugar onde Moisés e os israelitas deveriam buscar para que mantivesse a lâmpada acesa com azeite, que vinha da oliveira. E o altar? Não deixa apagar o fogo, Moisés. Gente, Deus está olhando para frente. Mas Deus é tão bom que não entrega Moisés a si e fala assim: Moisés, sim, o que é que eu vou fazer para não apagar o fogo? Moisés, as árvores. O manter, preste atenção, está ligado em mim? Ok. O manter o altar aceso e a lâmpada, na literalidade, era responsável dos israelitas. Só que Deus é tão bom que providenciou para ele o que eles precisavam para fazer isso. Agora vem cá, estou falando da gente. E já vou adiantar. Nós não podemos deixar o fogo o quê? Mas não é literal. Eu vou chegar no Novo Testamento, aguenta aí. Mas eu quero dizer, da mesma forma a gente vai perceber que essa ordem para nós hoje, os discípulos dessa geração, que tomara que seja a última, não por egoísmo, mas porque a coisa está cada vez pior. Tomara que já já ele desponte nas nuvens, montado num cavalo branco, como está no Apocalipse, na sua coxa escrita: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os olhos como chama de fogo. Eita, estou me arrepiando aqui agora, deixa eu parar. Deixa eu voltar para o meu assunto. Eu vislumbro essa cena. Mas antes disso, companheiro, é isso aqui. Tá bom, quem providenciou o azeite? E a lenha? Moisés e Arão tinham condições de inventar azeite? Não, coitados. Agora presta atenção. Alimentar a lâmpada e o altar com lenha e óleo, preste atenção, era a responsabilidade dos sacerdotes. Captaram? Ok? Eu quero citar um versículo aqui, 12:11 de Romanos, por favor, que tem a ver com o que eu estou falando para vocês. Está projetando aqui, né? Vou trabalhar com vocês. Esqueci minha Bíblia aqui agora, tá? Essa versão não é a melhor, não. Foi a que eu te dei, não foi? Mas aqui tem outra versão, mas deixa aí mesmo. Mas é uma versão que eu gosto, é aquela que diz assim, ó: não sejais vagarosos no cuidado. Sede ardentes, queimando. Olha o fogo. Sejam, aí, obrigada, a turma é rápida.
Não sejam vagarosos no cuidado, ó sacerdotes. Atenção, irmãos. Presta atenção. Sejam fervor, te lembra o quê? Fogo. Aguenta aí que a gente vai para frente. Sejam fervorosos no espírito. Fazendo o quê? O que é que está no texto? Servindo ao Senhor. Agora vem cá. Quem providenciou o azeite e a lenha? Deus. Qual era a responsabilidade do sacerdote? Está no texto. Todas as manhãs, a cada manhã, o sacerdote, a cada manhã, tenho que tirar as cinzas do altar. A cada manhã, depois de tirar as cinzas, tenho que colocar o quê? A lenha. Quantas vezes? Está no texto. Todas as manhãs. A palavra para vagaroso, deixa aí no texto. Se você for pesquisar os mais curiosos, no original, em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra vagaroso, que é a palavra okneros, até porque essa palavra vagaroso a gente não usa muito, né? Nem remisso. Não seja remisso, não é muito no nosso vocabulário. Deixa eu facilitar. A palavra okneros, que é a palavra traduzida aí por vagaroso, português, okneros no grego, sabe o que quer dizer? A versão que eu acho melhor é a versão espanhola. Que já tem versão em português que já aderiram essa palavra da versão espanhola. Nas versões espanholas você acha mais, sabe que palavra? Preguiçoso. Jacemã, tem que alimentar o altar com lenha. Pera ainda. Tô indo. Já viu isso não? Olha o sofisma, o maior de todos os sofismas. Tô sem tempo. Que mentira. Que mentira, está sem tempo. A gente precisa ser no mínimo verdadeiro. E qual é a verdade? Para mim não é prioridade, faço depois. Aí você está sendo sincero. Tempo. A versão espanhola é maravilhosa. Não sejais, não seja perezoso. Perezoso em espanhol, em português é preguiçoso. Senhor, para manter o fogo do altar queimando, como é que é? 15 dias? Não. De semana em semana? Não. A cada manhã. A lenha se renova a cada manhã. Quem está entendendo até aí? Vou chegar no meu assunto, não cheguei ainda não. Só estou te fazendo viajar até o ponto que eu quero chegar. Você perceber que o negócio é comigo e com você. Uma coisa que o sacerdote da antiga aliança, preste atenção. Vocês sabem que nós somos sacerdotes na nova aliança? Somos uma nação de sacerdotes? Uma coisa que o sacerdote da antiga aliança não podia ser, e que da nova aliança igualmente não pode ser, é preguiçoso. Alô, moto? Perdão, eu não resisti. Se puder botar no silencioso é melhor. Uma coisa, presta atenção, sacerdotes. Fique comigo aqui. Uma coisa que o sacerdote da antiga aliança não podia ser era o quê? Preguiçoso. E o da nova aliança não pode ser o quê? Preguiçoso. Sabe qual é o nosso problema? Deixa eu já abrir parêntese aqui e já aplicar um pouco a palavra. Eu vou lá para frente, mas deixa eu já aplicar. Sabe qual é o nosso problema? A preguiça. A gente tem tempo para o TikTok. A gente assim, outros, né? Que não tem negócio de TikTok. Tem gente que tem. Instagram eu tenho. Mas se você for no meu Instagram, só tem aves. Eu gosto de filmar aves.
O lugar eu viajo, levo minha máquina e filmo as aves e boto no Instagram. Não foi nem que coloquei as meninas, que eu não sabia nem mexer naquele negócio. Até hoje eu não sei. Tenho 6 meses sem colocar nada, porque eu não sei colocar e elas não têm tempo, está lá. E outra coisa, essa semana sabe o que eu fiz? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu desinstalar o Instagram. Desinstalei. E também me revoltei, desinstalei o Facebook do celular também. Não tem problema nenhum ter, tá? Eu entendi que deveria fazer, porque eu me percebi olhando demais. Falei, você quer saber de uma coisa? Vai daqui. Está desinstalado, Facebook e Instagram. Desinstalado para mim, tá? Se vocês entrarem lá, você vai ver o meu, mas sem movimentação. Sabe qual é o nosso problema? Deixa eu aplicar já aqui. A gente precisa ser sincero. Nosso problema é preguiça, não é falta de tempo. Porque como disse alguém, tempo é questão de prioridade. Se eu entendo que o fogo não pode se apagar, e eu vou dizer quem é esse fogo no Novo Testamento, eu vou me virar, meu irmão. Porque minha vida é corrida de manhã, patatá de tarde, e aí eu chego de noite atribulado a vida. Sobrou o quê? Sobrou o quê, irmão? De manhã não pode, de tarde não pode, de noite não pode, de madrugada o crente vai buscar poder. Esqueceram a música? De madrugada. Mas que absurdo, madrugada. Vamos nos reinventar. O que não pode é a opção de deixar o fogo do altar se apagar. Aí é tragédia. Por causa do meu tempo, eu vou citar algumas coisas rápidas. Não quero passar do tempo. Uma das coisas que começa a fazer um paralelo, preste atenção. O Antigo Testamento, para mim faz um paralelo, é a tal da parábola que Jesus conta sobre as 10 virgens. Preste atenção, não abra, só vou citar. Quantas virgens? 10. Jesus disse que das 10, 5 eram o quê? Loucas, atribuladas, perturbadas, preguiçosas. Tá, vamos trocar preguiçosas. 5 preguiçosas, vagarosas, e 5 diligentes, atentas. 10 virgens, quantas lâmpadas? 10 lâmpadas. Quantas lâmpadas acesas? 10. Esse detalhe é importante, não são 5. As 10 estavam com lâmpadas acesas. Pode olhar no texto. Já já vem a diferença. Tudo igual por aqui. 10 virgens, 10 lâmpadas, 10 lâmpadas acesas. Amém, glória a Deus. Espera aí, tem um detalhe. Quantas tinham azeite na botija de reserva? Olha. Perceberam? O que aconteceu com as 5 preguiçosas honestas? Talvez, no texto não está. Pensaram assim, está aqui a lâmpada, tem azeite, está acesa, eu tenho que comprar o azeite, o contexto aqui é de compra, mas espera aí, amanhã eu faço. Vocês têm acesso e contato com a palavra procrastinação? Misericórdia. As virgens loucas procrastinaram. O que é procrastinar? Deixar para depois. As sábias, as lâmpadas acesas, presta atenção. E o azeite aqui, ó. Comprei. Terminar a história. As lâmpadas das 10 começaram a se apagar. Mas presta atenção, no princípio lá do Antigo Testamento, disse que o fogo não poderia. O que fazer agora? Pegar o azeite, colocar no candeeiro, querosene, para quem é da roça, querosene aqui, né? Ali o combustível era o azeite. Na roça, quem lembra, quem foi do tempo de candeeiro da roça aí, né? E a roupa ficava toda preta, sobre aquele negócio, ficava tudo preto, aquela candeeira ali. Mas eu gostava, tenho saudade daquilo. O pessoal da roça tudo se manifestou agora. Vem cá, volta comigo. Volta comigo. Presta atenção, irmãos. Está apagando o fogo. As prudentes aqui. Tá, peraí.
as loucas. E agora? Aí tiveram a ideia. Vamos pedir para as sábias, dá um pouco do azeite de vocês para mim. Outro princípio que eu quero que se pegue. A manutenção do fogo. O acordar todas as manhãs, preste atenção. É algo pessoal e intransferível. O azeite é de cada um. Captaram ou não? Aí teu marido fala assim, não, eu sou meio relaxado mesmo, minha lâmpada está quase apagando, está assim um fiascozinho. E aí, irmão? Não, estou tranquilo, porque minha mulher ali é rocha. Tem um armário lá que é azeite para não acabar mais dela. Sim, e você, irmão? Aí o foguinho. E o que você vai fazer? Não, quando o noivo chegar, eu pego no pé da mulher e subo junto. Sobe não, irmão. Estou falando é sério. Porque presta atenção, na história das parábolas diz assim: e ouviu-se um grito, eis o noivo. Chegou o noivo. E agora o que tu faz? Pega no pé da mulher. Não. Azeite é pessoal, intransferível. Irmãos, esse assunto é tão sério. Eu vou chegar já na fantástica pessoa do Espírito Santo que os mais velhos já captaram, né? De quem é que eu quero falar no final aqui. Nessa pessoa fantástica que é Deus, que é o Espírito Santo. Esse senso de responsabilidade das virgens prudentes tem que estar na nossa vida, irmãos. Para a gente não fazer parte dessa estatística de que alguém disse que essa geração de crente é a mais rasa de toda a história. Eu não sei se a pessoa está certa, mas deixa eu tomar isso aqui para a gente pensar. Eu quero estar fora disso. De fazer parte do percentual de evangélicos no Brasil, mas rasos, com lâmpadas o quê? Apagadas. Vivendo só a tradição. Sem o ardor do fogo que queima. Primeira Tessalonicenses 5,19. Novo Testamento. Esse princípio de manter o fogo aceso, na literalidade do Antigo Testamento, que era literal, era óleo, era lenha, presta atenção, apontava, prefigurava o que Deus estava querendo falar, e o que Ele gostaria que acontecesse na nova aliança. E sabe o que é que Deus estava falando? Disso aqui, ó, para sair, 1 Tessalonicenses 5,19, essa versão que eu quero. Está pensando que Deus está perdendo tempo no Antigo Testamento? Aí Deus está assim, deixa eu ver. O que é que eu vou inventar aqui agora para encher barras de página da Bíblia, que está muito magrinha? Deixa eu ver aqui, deixa eu criar. Cria um negócio de uma história aí de lenha, né? Não, irmão, ele é intencional. Deus estava estabelecendo um princípio eterno. E olhando, olha, sacerdote, talvez Moisés nem tivesse entendido na época, obedeceu. Poxa, o fogo não pode se apagar, né? Que ritual é esse? E Deus, ó, estava apontando para Ele mesmo. Porque o Espírito é Deus. E aí vem o apóstolo Paulo na Nova Aliança e diz, irmãos, ou melhor, vem o apóstolo Paulo e diz assim na Nova Aliança, sacerdotes, não apagueis o Espírito. O fogo do Antigo Testamento prefigurava o Espírito na Nova Aliança. O Espírito que é como fogo. E essa figura é interessante porque ele como fogo, ele aquece, ele purifica. Era para isso que Deus estava apontando, irmãos.
Pergunta, retóricas, que não exigem resposta. Como está a nossa relação com o fogo, que na verdade é o Espírito? Espírito Santo, ore por mim. Como está a nossa relação? A gente está tendo essa relação de comunhão, conexão. Ou a sua voz a gente nem conhece. Ou não, aí é muito grave não conhecer. Ou até conhece, mas faz tempo que a gente não a ouve. Por quê? Porque está fraquinho o fogo. Precisamos orar. Chorar, orar, chorar. Por um avivamento. Fogo aceso é vida, avivamento. Que destrua na nossa vida diária toda a ideologia humana, carnal, e que permaneça em nós apenas o Espírito, que revela Cristo. Esse versículo, pode deixar ele aí. Que versículo pequeno, mas tão pesado. Leiam, por favor, a uma voz o versículo, como é que diz? Sacerdotes, isso aí é para mim, para você. Me permita uma coisa. Esse versículo, eu queria destacar, essa admoestação apostólica, preste atenção. Primeira coisa desse versículo, está no tempo presente. Ou seja, é uma realidade que precisa acontecer hoje. Vem cá. Se você for estudar os mais curiosos, dá uma mergulhada no texto, você vai ver que lá no original está no tempo presente. É uma realidade para agora, para hoje. Por isso o sacerdote tinha que levantar todas as manhãs. Segundo, está no tempo presente. Essa admoestação está na voz ativa. O sujeito é o agente e o executor da ação. É responsabilidade sua. Você é o agente e o executor da ação. Terceiro, tempo presente, voz ativa, modo imperativo. Sabe o que significa? Não é sugestão, é ordem. Como sacerdotes da nova aliança, preste atenção. O que é que nós não podemos deixar apagar? De acordo com o que nós vimos até aqui, o quê? É o fogo que fala e aponta para uma pessoa. Quem é a pessoa? Espírito Santo. Espírito, Espírito, não cantamos? Que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Aí a gente pode parafrasear. E acendi de novo. Evangelho, ele está aqui e aqui. Se só está aqui, você não passou da primeira fase, que é o aprender. Aprender é estudar, entender. Ah, a Bíblia fala assim, está aqui. Só que além do aprender, o Evangelho muda quando a gente aprende e compreende. Compreender é conter em si. Pessoa que te olhar, vê que aquilo faz parte da sua vida,
Eu preciso que vocês orem por mim. Mas eu falando mesmo, ore por mim, para que isso seja uma realidade na minha vida. Meu tempo foi embora. E eu vou terminar. Primeira vez que estou falando terminar, tá? Então eu vou falar terminar e vou terminar. Daqui a pouco. Primeira vez, não queria nem falar. Porque o pessoal fica assim, mano, você fala que vai terminar mais de 7 vezes, não termina. Só falei uma. Glória a Deus, estou evoluindo. Mas por que eu estou falando? Porque eu não terminei tudo que está aqui, mas eu acho que o que eu já falei aqui é o para hoje. Mas eu quero só citar uma coisa. Quem dos apóstolos dá essa ordem aí? Quem foi o apóstolo que deu essa ordem? Paulo. A igreja em Tessalônica. Não apague. Me permita dizer uma coisa. Para mim, Paulo tinha na cabeça esse princípio lá do Antigo Testamento. De Levítico, de Êxodo. Do fogo que não poderia se apagar. Que aquela altura ali na realidade de Israel já tinha se apagado na literalidade. Até a arca foi tomada. Pra você tem ideia? Está perdida até hoje. Porque era tudo figura. Por que a gente não tem uma réplica da arca aqui? Porque não... Já passou. A arca, para o que a arca apontava, já se manifestou, que é Cristo em nós. Por meio do seu Espírito, a presença de Deus. Se quiser colocar uma arca em casa, como flores, não como misticismo, não sou nem contra. Mas não tem mais valor. Se a sombra está diante da realidade, a sombra perde o valor. Mas deixa eu terminar com uma coisa. Vai para 1 Timóteo 6, 1, por favor. E eu quero terminar orando, Sérgio. Vamos terminar junto aqui? Não, 1 Timóteo não, desculpe. 2 Timóteo, por favor. Que Paulo, o apóstolo, que dá essa ordem apostólica, não apagueis o Espírito. É interessante, fica comigo nisso aqui que eu vou ser breve. Eu disse para vocês que Deus é tão bom quando Ele fala assim, não deixe o fogo se apagar, Ele providencia o azeite e a lenha. Cabe ao sacerdote agora pegar machado, ir para o meio da mata, derrubar, pegar a lenha, tem que trabalhar. Ok? Por isso a Bíblia diz, não sejam preguiçosos. Cabe o sacerdote ir lá para o pé de oliveira lá de azeitona, produzir o azeite. Ok? Aqui, quando Paulo fala assim, não apagueis o Espírito, ele diz como? 2 Timóteo capítulo 1, 6 e 7, por favor, coloca para mim, esses dois últimos aí. 6 e 7. Por essa razão, pois, te admoesto. Eu queria outra versão, estou abusando de vocês hoje, né? Acha a versão no lugar de Reavive, que é até melhor Reavive, mas eu quero a versão Desperte, vê se acha aí. Aí, rapaz, vocês são rápidos demais, viu? Ó. Por cujo motivo te lembro que, o que, irmãos? Despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor. Aqui já é para Timóteo. Timóteo, o dom que foi te dado, Paulo está falando disso, que está se apagando, desperte, reavive. Vem cá, vamos juntar. Sacerdote, olha, às 5 da manhã, o altar com aquela lenha de ontem, já está o quê? Se apagando. Então, sacerdote, faça o quê? Desperte o fogo. E o que é despertar? Duas coisas, presta atenção. Primeiro, remover cinzas. Estão lembrados? Não é assim não. Ah, meu Deus do céu, pega um bocado de lenha, joga aí de qualquer jeito. Não, sacerdote, para. Deixa a lenha aqui, agora vai remover as cinzas. Cinzas. Porque a cinza impede o fogo queimar. Ali a cinza é literal, presta atenção. O que é cinza na vida da gente hoje? Deixa eu dar ré. É o Instagram? Que tem do meu dia 5 horas, enquanto a Bíblia tem, se tiver, 10 minutos, o Instagram é cinza. O que é que eu tenho que fazer com cinza? Vamos ver. Foi o que eu fiz agora, tem 5 dias.
Estou dizendo que Instagram é pecado, eu tenho Instagram, tá? Não estou falando disso. Vocês estão me entendendo, então? Eu já estou meio invocado com o YouTube. Não, estou falando sério, Deus sabe. Estou falando, eu vou remover esse negócio daqui. Porque toda hora fica lá, negócio de como é que está a situação do Brasil, vídeo. Aí eu gosto de roça, vou assistir um vídeo de roça. Quem me conhece sabe que eu amo roça, viu? Ei, coisa boa, né? Pudesse sair daqui agora e ir para uma roça, descansar, ouvir o canto dos patos. Deixa eu voltar aqui, vai. Vamos falar sério. O que é cinza na vida da gente? É um pecado escondido? É cinza. Atenção, sacerdote, não adianta deixar cinza e colocar lenha, porque não está sendo de acordo com o modelo. Estão lembrados do que eu falei? Moisés, tem que ser como eu estou mandando. Hein? E não acende. Obrigado, Otacílio. E aí a gente fica sem entender o porquê que a gente está frio. Ah, porque eu estou assim tão frio. Será que não tem cinzas para a gente remover? Deixa eu te dar uma dica. Você pode até falar assim, ó, Espírito Santo, ajuda-me. Aí ele vai fazer, sabe o quê? Soprar as cinzas. Tá bom. A palavra desperte aí no original, não precisa, só estou citando aqui por curiosidade, é anazopurém. E eu tive a curiosidade de pesquisar essa palavra. Você que é curioso, faça isso depois. Sabe o que quer dizer desperte? Primeiro que é avivar o fogo, mas eu achei duas coisas interessantes. Despertar, sabe o que é? Adicionar mais combustível. O sentido da palavra aí que Paulo está dizendo. Timóteo, desperte o dom, ou seja, adicione combustível ao dom que você recebeu. Adicione combustível ao fogo. Você quer ver outra coisa que eu encontrei que é interessante nas minhas pesquisas? Desperte tem um sentido de soprar cinzas. Confissão de pecados, preocupações com as coisas dessa vida que toma a nossa mente. Quem é o fogo que a gente não pode deixar apagar, irmãos? Quem é? Está fraco. Quem é? Deixa eu te falar uma coisa para você. Olha só. Se o apóstolo Paulo está dando ordem para não apagar, é porque ele sabia que essa possibilidade existe. Gente na igreja com o Espírito Santo o quê? Apagado. Eu não vou citar aqui com detalhes o que eu vou citar aqui agora, eu vou citar rapidamente. O termo plenitude do Espírito você não vai encontrar na Bíblia. Plenitude do Espírito, não encontra. Como a palavra trindade você não encontra na Bíblia. E a palavra discipulado você também não encontra. Mas são verdades que aí estão. Amém? Não aparece lá a palavra trindade, mas você vê lá o Pai, o Filho. Não aparece a palavra discipulado, mas você vê esse processo. Não aparece o termo plenitude do Espírito, mas você vê esse processo. E eu quero dizer o seguinte. Para mim, a plenitude do Espírito se resume em 3 experiências com a pessoa do Espírito Santo que a gente tem que ter. E eu não vou discorrer sobre isso, só vou citar. Primeira experiência, habitação. O Espírito Santo é o poder de Deus em mim. Amém? Primeira experiência. Normalmente se experimenta isso no momento da conversão. É pura graça, é dom de Deus. O Espírito Santo está habitando em mim. Primeira experiência. Isso é um fato geral. Segunda experiência, começa a responsabilizar a gente. A primeira, você não faz nada. Creu, se arrependeu, o Espírito Santo vem habitar. Amém? Segunda experiência, para você andar na plenitude do Espírito. Além da habitação, a segunda experiência é o revestimento. Que você já pode experimentar na porta de entrada. Ele habita, você é revestido. Mas esse revestir, você tem que revestir-se sempre, 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 sempre. Você vê isso em Atos em vários lugares.
Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos. E o que é revestir? Vestir de novo. Que tem a ver com a ação capacitadora do Espírito para a segunda experiência, que aí é que responsabiliza mais ainda a gente. Primeira experiência é habitação. Você não faz nada, você crê, ele habita. Segundo é revestimento. Você recebe ali e tem que sempre estar se revestindo, dizendo: faz de novo, outra vez aqui, vem, enche-me. Terceira experiência, que é a pior de todas. Quando eu falo pior, não da parte de lá, daqui, que é a que mais me responsabiliza. Qual é a primeira experiência? Qual é a primeira experiência? Habitação. Qual é a segunda? Revestimento. Sabe qual é a terceira? Manifestação. O Espírito que habita, isso tem a ver com aquilo que é feito de dentro para fora, habitação. O Espírito que reveste, isso tem a ver com o que ele faz de fora para dentro, me capacitando para operar nos recursos que ele tem para mim, dons. E agora o Espírito que manifesta, através da minha vida, quando eu vou, estendo a minha mão e oro e abençoo. Estão me entendendo? Habitação barra fruto. Quando ele vem habitar, aí está o fruto do Espírito na sua vida, ele está aí. Revestimento barra dons. O revestimento é para o uso dos dons. Manifestação barra é a operação do Espírito no fruto e nos dons. Que o Senhor nos revele essa palavra, irmãos. Não tive tempo de citar algumas coisas aqui. Quem quer conhecer Jesus? Mais e mais. Quem quer? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que é impossível sem a pessoa do Espírito Santo? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Você tem que conectar com o Espírito, porque é ele que revela. É ele que guia, que traz clareza. Então quero agora que a gente levante e tenha uns minutinhos. Me perdoe porque 11h30 eu vou terminar, mas não quero terminar sem orar. Fique em pé. Alguns de vocês, enquanto eu estava pregando, estavam chorando. Porque é o fogo queimando no coração de vocês, que é o mesmo que queima no meu coração. E eu quero nesta manhã falar com o Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa. Você não conhece a minha condição, eu não conheço a sua, mas Ele conhece. Será que nós temos aqui nesta manhã algum irmão, nós estamos em família, que vem de um tempo de falta de fervor, vamos usar esse termo, mornidão, que quer renovar o coração nesta manhã, dizendo: Espírito Santo, eu te quero mais do que tudo. Aquece o meu coração. Você pode curvar sua cabeça agora.